Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área, mais um programa Casa Poeticast, diretamente aqui do Teatro Flávio Império. Acompanhe a gente nas redes sociais, Casa Poética SP e Teatro Flávio Império. Segura aí que a gente já apresenta o convidado de hoje. É isso aí, galera. Mais um programa Casa Poeticast. Esse programa é produção geral da Casa Poética, produção audiovisual da Sigo Som e realização do Teatro Flávio Império, seu programa de arte, cultura, educação e poesia. E hoje estamos com um convidado mais do que especial. Ele que é poeta, agitador cultural, um dos fundadores da Cooperifa e de todo esse movimento cultural muito importante, um dos movimentos literários e culturais mais importantes desse século. Vou pedir, então, uma salva de palmas para Sérgio Vaz, por favor! Obrigado. Vamos junto. Obrigado. Só Gonçalo. Não teria como não convidar, eu tenho que fazer esse pequeno parênteses aqui. Meu trabalho com poesia começou há 17 anos atrás, começou na Cooperifa, e muito orgulho porque todo o trabalho que decorreu a partir daí, da minha produção cultural, seja da escrita, seja de sarau, sarauzinho, vem por influência da Cooperifa, influência também direta sua. Eu já falei isso outras vezes, mas hoje a gente está gravando, então eu quero deixar registrado aqui esse agradecimento, essa gratidão por todo o trabalho que você faz, por toda a pessoa que você é. Muito obrigado mesmo. Palmas pro Vaz aí. Agradeço. Poeta, a gente começa uma coisa bem básica que eu gosto de fazer abertura, falar um pouco das origens mesmo. Então, contar um pouco antes do poeta Sérgio Vaz, trazer um pouco o resgate do menino Vaz, ou menino Sérgio, ou se tinha algum apelido que você pode contar aqui pra gente. Conta um pouco aí de onde vem essa criança Sérgio Vaz. Bom, eu sou mineiro, né? Nasci em Minas. Meu pai veio morar na Zona Sul, lá no Jardim Guarujá, Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, no início dos anos 70, 71. E logo em seguida minha mãe se separou do meu pai, eu fiquei com o meu pai, cresci nas ruas de terra, jogando futebol, sonhando ser jogador de futebol, acho que como todo garoto da minha época. Mas o meu pai, apesar da vida simples que ele levava, ele gostava de ler. Eu acabei imitando meu pai, lendo também. E aí meu pai teve a sensibilidade de comprar os livros infantis, ia no sebo e tal, comprava os livros. E eu peguei gosto, talvez pela timidez, talvez pela... A gente é criado sem pai, é difícil, criado sem mãe é mais difícil ainda, né? Então talvez por isso fiquei um jovem introvertido e os livros pareciam um bom lugar para se frequentar a infância, né? Então, entre a rua e os livros. Então, minha infância foi uma infância séria. Assim, meu pai, o bar do Zé Batidão era do meu pai, né? Eu cresci ali. Sim. Então eu vendi sorvete, eu engraxei sapato, eu já vendi chocolate em circo, que era para ter a graninha para justamente ir no circo, no parquinho. Então eu era um jovem de periferia da época. E já na adolescência, curtindo os bailes blacks de São Paulo, muito influenciado pelo funk, né? De Jimmy Mahoney, James Brown, Aretha Franklin. Você dançava? Bert Wright, dançava. Eu ensaiava a semana para ir na domingueira dançar, porque era assim que a gente conquistava as garotas, sim, dançando, né? Samba rock. Então eu venho dessa cultura. Então a minha juventude era isso. Garoto de bairro mesmo, rua sem asfalto, aquelas brincadeiras dos anos 70. E eu achava que o planeta chamava Terra porque as ruas não tinham asfalto, né? Então era esse garoto. Eu vivi na rua, no bom sentido, né? Vivi na rua, então foi uma infância da hora. Da hora. E na escola, Vaz, como é que era você na escola? Como que foi aí as lembranças, assim, porque quando a gente fala de escola, para algumas pessoas é uma lembrança bacana, né? Mas tem muita gente também que tem algumas lembranças meio traumáticas da escola. Como que foi para você esse universo escolar aí? Eu gostava muito do recreio. Tirava 10 no recreio.
Educação física? Eu era bom em educação física, né? Porque futebol, né? A gente só fazia isso, né? Handball, mas eu tive uma infância muito difícil, psicologicamente falando, né? Então eu tive muita dificuldade de aprendizado. Eu repeti a terceira série, repeti a sétima série. Quer dizer, eu gostava tanto de escola que fiquei bastante tempo, né? Quis fazer uma hora extra ali. Não me dava bem, não. É ruim falar isso, né? Mas Sim. eu venho também daquela educação que era ditadura militar, aquela coisa toda. Não era um bom aluno no sentido de notas boas. As minhas notas eram muito coloridas, vermelhas, azuis, assim, né? Sim. Com a mesma. Você gosta de arco-íris? Minha nota era basicamente isso aí, né? Eu também gosto mais do recreio. Aí, tá Todo vendo? mundo gosta mais do recreio, né? Então foi muito difícil. Aí depois eu voltei a estudar, mas já virei um boêmio, assim, aí fui terminar o colégio no supletivo. Só começava e não acabava, começava, não acabava. Mas foi um tempo depois? Foi um ou... tempo depois. Assim, a escola nunca foi um lugar bom para mim. Nunca gostei de estudar. Tanto é que esse trabalho que eu faço na escola é para ver se eu volto a estudar, para ver se eu reaprendo algumas coisas que eu não aprendi, respeitar os professores, as professoras que eu tive, que eu não respeitei. Então eu tô de volta para pedir desculpa para a escola. Que pedido de desculpa você tem feito, então, Não é? né? Esse trabalho todo aí. Devo muito, não é? Exatamente. E Vaz, quando que a literatura ou a poesia chega para você? Foi na escola mesmo ou foi com seu pai, como você disse? Mas quando ela chega de sola mesmo, sabe? Chega com os dois pés no peito que você fala, caramba, que é isso aqui? Me pegou diferente, assim. Eu não tinha ideia de poesia, né? Achava que poesia era coisa de gente fresca. É também, não é? Sim. Para todos e todas. Assim, eu achava que a poesia não tinha utilidade. Eu não me interessava, nem achava que era coisa de intelectual, achava que era uma coisa de alguém que sempre perdeu uma mulher e está com aquela dor profunda e tal, e não tinha utilidade. E como eu disse, eu venho do funk, né? Do Marvin Gaye, né? Eu venho dessa cultura. Quando eu servi o exército em 83, instintivamente Você serviu o exército? servi o exército em 83. Então se tiver uma guerra, não conta comigo, que o negócio não vai ser bom, que eu não aprendi muita coisa, né? E ali eu comecei a ouvir música popular brasileira. Chico, Caetano, Gil, Taiguara, samba do Martinho da Vila, essas coisas, né? E eu comecei a interessar pelas letras. Então foi a música. Foi a música antes. Interessando pelas letras, eu servi o exército e tinha uma música que era proibida, que era Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré. E eu era amoral, né? Não sabia de nada, semi-analfabeto, né? Eu sou semi hoje, na época eu era analfabeto, né? E eu estava ouvindo e cantando na cozinha. Vem, vamos embora, que esperar. No ninho do urubu ali, né? E aí um sargento entra e começa a falar, isso é música de comunista, de Che Guevara, de Pancho Villa. E quanto mais ele me xingava, mais eu gostava do que ele estava falando. Aí uma hora eu falei, nossa, tudo isso na música? Né? E assim como no filme O Carteiro Poeta, quando o Rupolo descobre as metáforas, eu descobri a poesia ali. Sim. E aí eu achei fantástico aquilo, que era você escrever que as palavras, além de belas, elas tinham que ser úteis. Aí eu vi utilidade nas palavras. Aí eu comecei a me interessar. Aí no meu bairro tinha um grupo de música, dos amigos que tocavam violão e participavam de festivais. Antigamente tinha muito, né? Sim. E aí eu não sabia nem tocar nem cantar. Aí eu falei, faz as letras, Sérgio. Aí eu comecei a fazer as letras. E aí eu comecei a me sentir poeta. De sentar mesmo e pensar naquilo, de elaborar. De ter uma preocupação. De ter a preocupação da rima, do conteúdo, porque eu era metido, né, cara? Analfabeto e metido, né? Eu achava que eu tinha que escrever que nem o Chico, essas coisas, né, de jovem, né? E aí lá eu conheci Pablo Neruda. Não tinha essas referências que eu tenho hoje, mas nessa que a minha referência era Pablo Neruda, Ferreira Goulart, que depois a gente pode até voltar nesse assunto, mas eram os que eu conhecia, Cecília Meirelles. E aí nego fala, Bertold Brecht, político e tal. Enfim, eu gostava desses poetas que falavam da ditadura, João Cabral de Melo Neto. E aí fui formando ali um poeta, assim, já pensando em poesia. Mas eu queria ser compositor, porque eu achava que ser poeta não era nada, tá ligado? Era pouco. E hoje eu tenho certeza que não é, né? Que não serve pra nada. Mas na época eu gostava de falar que era compositor, assim. E através disso eu fui me tornando poeta, pesquisando outros poetas.
Entendeu? Então a música que me levou para poesia. Aí eu comecei a ler poesia, os poetas que falavam, os poetas que falavam de ditadura e tal, coisas de problemas interiores que eu tenho até hoje, da melancolia de ser poeta. Eu achava legal ser melancólico, tá ligado? Porque todos os poetas eram melancólicos, né? O Marcílio Freire fala que queria ser tuberculoso, porque Sim. os escritores eram Manuel tuberculosos. Bandeira, né? Então era isso aí, cara. Agora você imagina você jogando futebol de salão, na várzea e querendo ser poeta, tá ligado? E às vezes. Quebrada, década de Na 80. quebrada, da década de 80, tá ligado? Violentíssimo a parada e você jogando no meio da malandragem, né? Porque eu sempre andei no meio dessas pessoas maravilhosas de periferia que me ensinam. E aí eu falava que, não, você faz uns versos. Eu falei, não, verso não, eu componho, tá ligado? Mas é ali que eu comecei a me sentir poeta mesmo. De sonhar em escrever uns livros. Eu quero ser poeta. Lendo os poetas, eu falei, eu quero ser poeta, não quero ser mais nada. Eu queria existir apenas, não queria ser médico, não queria ser doutor, já não queria mais ser jogador, eu queria ser poeta. E isso vai ser em qual ano mesmo? 80 e pouco? É aí no 85, 85. 86, que eu já começo com essa mente de ser poeta, né? Eu já gostava de ler, já lia bastante, né? Mas essa mentalidade, é isso. E como é que você encontrava conseguia encontrar outros poetas na quebrada? Não, Ou foi pô, muito difícil? não, cara, imagina. Isso vai vir só depois, né? Todo mundo ia trabalhar, né? Todas as pessoas eram normais na minha época, né? Não, imagina, era difícil. E para onde você escapulia para levar essas poesias, Vaz? Olha, é uma coisa, escrever é solitário, né, cara? Faz parte do ofício, né? Essa solidão, porque você vai compor uma música, tem um violão, tem um cavaco, tem uma timba, vira festa, né? E para escrever é só, né, cara? Né? Então, era difícil conversar sobre isso. Mesmo, não só de poesia, mesmo ler, né, cara? Porque eu comecei a ler João e Maria, Branca de Neve. Eu passei pela Ilha Perdida, Escravidão do Diabo, eu fiz Agatha Christie, Conan Doyle, eu fiz toda essa... Pô, cara, se já tinha minha solidão, que era me visitava todos os dias, tinha a solidão dos livros, que é quando você lê e não tem com quem conversar. Até hoje é isso, né? Você senta para conversar sobre tudo, menos sobre livro, né? E porque as pessoas não têm tempo para ler, não gostam. Então era uma época muito difícil, cara. Entendi. E, Vaz, você já falou outras vezes também da questão da importância do movimento hip hop mesmo, né? Dentro desse seu contexto, eu acho que você tem um espaço para estar trazendo essa poesia, sair desse ambiente mais solitário, trazer para um lugar mais coletivo, encontrando com outras pessoas. E depois também eu acho que para a Cooperifa, né? Conta um pouco como foi esse caminho assim de encontro com o hip hop e ocupando esses espaços também. A primeira vez que eu demorei para gostar de mim, tá ligado? Quando era jovem, porque eu achava que era um defeito ler, tá ligado? E olha que louco, né? Você deu o trabalho na escola, depois... Eu achava que era um defeito ler, pô, ninguém lê, não tem o que conversar. E parece que quanto mais você lê, mais solitário você fica. E mais questionamentos você tem sobre você, quem sou eu, o que eu quero. Aquelas coisas que um jovem não tem cabeça para trabalhar, não é, cara? Então, e aí você... Até uma frase do Dom Quixote, né? E de tanto ler e de pouco dormir, você fez quase que louco, né? Que ele fala isso, né? E aí quando eu li o Dom Quixote, justamente o Dom Quixote, ele mudou minha vida, porque depois que eu li o livro, eu falei, pô, não tem problema nenhum, cara, eu sou um sonhador, cara. Quem tem problema é o mundo, e se o mundo tem problema, não é problema meu, não é? Cara, aí eu comecei a gostar de viver, aí eu queria falar pra todo mundo, eu gosto de ler, cara, tá ligado? Eu gosto de poesia, eu gosto de Ferreira Goulart, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. Só que a minha referência eram essas pessoas, né? Os ditos na época chamavam de clássico isso, né? E aí quando começou a surgir o movimento hip hop, eu comecei a ouvir os moleques cantando, falando da quebrada. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar do bairro, do Parque Santo Antônio. Era sempre o Afanásio Jazari, o Gil Gomes, coisa trágica. E quando... Falando mal, né? Falando mal. Aí você ouve o cara falando do RZO daqui, o Racionais falando do Parque Santo Antônio. E eu fiquei pensando, mano, de que esses caras estão falando, cara? Quem são esses caras? Quem são esses pretos problema, tá ligado? Que estão falando de revolução na quebrada.
E eu lá querendo que os escritores que eu conhecia, a maioria morto, ia resolver o problema da minha quebrada. E estava lá o problema, eles falando. Aí eu começo a me interessar por hip hop, eu começo a ir no show de rap. Aí começo. Aí um dia, eu estou num show, se eu não me engano, era Záfrica Brasil, da Guedes, no Jardim São Luís, e deu um rolo numa picape lá. E eu falei, mano, é agora, mano. Falei, irmão, eu posso subir e fazer um poema aí? Tinha parado tudo. Parado tudo, o que estava resolvendo. Ele falou, poesia? Eu falei, meu, poesia, mas você quer subir aqui e fazer poesia? Hip hop não rap não é ritmo e poesia? Ele falou, então, eu não tenho ritmo, eu tenho poesia. Tá ligado? Aí ele falou, não, sobe aí. Aí eu fiz umas 3 poesias enquanto arrumava. Ali você já tinha um livro publicado, vai. Já tinha livro, mas nem eu me conhecia, quem dirá as pessoas, né? E aquilo eu falei, meu, é esse o lugar que eu quero estar. E eu comecei a acompanhar e torcendo para as picapes quebrar. Tá ligado? E aí teve um dia que o cara já, não, vai, você tá aí, ô poeta, sobe aí, não sei o que, já era convidado. E aí, um dia eu fui num evento numa favela, e acho que foi o evento mais bonito que eu fui em toda a minha vida. Que o palco era tipo umas madeiras dessas, assim, uma luz de 60 watts, um som rachando, e no final uma corda separando o palco e um camarim com conhaque breia, banana e um pão com mortadela, tá ligado? E aquilo me deu um estalo que eu falei, você não é isso, fazer com o pouco que tem, tá ligado? E aí, ali bateu o orgulho de ser da periferia, tá ligado? E me deu vergonha de ser quem eu era, de não ter feito da minha poesia uma coisa útil para a minha comunidade, tá ligado? E ali acende de mim esse pertencimento de quebrada. Ali muda toda a minha história. Vira uma chave. Que eu falei, é isso, malandro, não tem que ir lá, tem que ir aqui, tá ligado? E eu devo isso ao hip hop, essa gratidão de ter me apresentado o Carolina de Jesus, porque tudo veio a partir do hip hop. Saber quem é Zumbi, saber quem é Dandara, saber quem é Malcolm X, saber quem é James Baldwin, Toni Morrison, Alice Walker, saber quem é Lélia Gonzalez, e etc, e etc, e etc. Então eu volto para minha quebrada como se eu estivesse voltando para um país, tá ligado? E aí eu começo a trocar de ídolos, de trocar de escritores, aí eu não posso apagar o passado, né? Porque eu devo a essas pessoas também. Eu acho que é uma trajetória, né, Vaz? Você foi ali pelo caminho que você tinha essa galera como uma referência. Essa galera foi importante para você ter uma sensibilidade musical, literária, e também quando chegar aqui você tem uma crítica de, pô, a galera tá falando de coisas importantes, mas está muito distante de onde eu tô, né? Eu quero estar do lado das pessoas que estão também produzindo sobre a minha quebrada ali, eu acho. No livro do Alquimista, do Paulo Coelho, o resumo ele viaja o mundo inteiro para descobrir que o tesouro está do lado da casa dele, né? Então eu lá, analfabeto, querendo escrever, querendo ser intelectual, tá ligado? Eu escrevia poemas que nem eu entendia. E quando alguém me perguntava assim, você quis dizer o quê com isso? Aí eu falava assim, você entendeu o quê? Que era para ver se ele me falava o quê. Então era os caras sem noção, tá ligado? Mas estava em mim. Faltava esse conhecimento. Então o hip hop, ele me enquadrou como pessoa. Falou, você é esse cara, você é aqui, malandro. Fica aqui, cara. Você vai ser importante aqui. Escreve para essas pessoas, escreve com elas, escreve para elas. Fica aqui, malandro. Aqui é a tua quebrada. Você conhece essa rua aqui, você conhece o time da quebrada. Você conhece onde que é os becos, as bocas, os bacos, né, etc. Fica aqui. Aí disso eu fiz a minha vida. E hoje, assim, é o meu centro, tá ligado? Eu tô aqui por causa disso. Então, o hip hop é tudo para mim. É uma dívida, aliás, não é uma dívida, né? Gratidão, dívida é quando você paga. E gratidão não paga nunca, né? Então, onde eu tô, eu gosto de agradecer. Eu ouvi uma frase esses dias, vou tentar lembrar, que fala um pouco que quando a gente tem gratidão, é que a gente recebe o merecimento por aquilo que a gente teve. Né? Como a gente tem olha, você realmente teve merecimento por aquilo que você recebeu. Então, acho que é um pouco isso, né? Porque é muito bom ter gratidão, né? Eu acho um dos sentimentos mais foda que existe, sabe? Porque não é fácil, mano. Não é uma palavra, é um sentimento. Tá ligado? Você não consegue explicar pra pessoa. Não, você já pagou a pessoa, você não consegue explicar. Porque é preciso sentir, né? Gratidão é um dos poucos sentimentos de honra que você tem. É quando você leva para a sua vida aquela pessoa
que te ajudou, não pensando em receber também, não é? Há uma diferença de dívida e gratidão. É como saudade e lembrança, não é? São duas coisas totalmente diferentes. E eu gosto de ter gratidão, eu acho o sentimento, eu admiro as pessoas que têm gratidão, porque eu vejo a pessoa que tem gratidão, assim, que tem caráter, tá ligado? São pessoas que são incapazes de fazer mal para outra pessoa. É isso aí, Sérgio Vaz aqui no Casa Podcast. Uma salva de palmas pro Vaz aí. Povo lindo! Povo inteligente! Vaz, aproveitando que eu trouxe a chamada aí da Cooperifa, conta um pouco dessa... Porque quem quiser conhecer a Cooperifa, né, vá lá visitar, terças-feiras, 8h30, lá no Bar do Zé Batidão. Mas eu queria que você... Como foi juntar aí essa turma aí, esse momento de nascer esse embrião aí desse movimento que vai revolucionar a cena poética, não só periférica, né? A cena poética de São Paulo, mas do Brasil também. A poeta Teresa Pina, do Piauí, ela escreveu uma coisa que é a minha Bíblia. Quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Tá ligado? Durante um tempo pensei que era do João Cabral, mas é dela. Quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Tá ligado? E eu acendi a minha vela, cara. Tá ligado? Eu acendi a minha vela. E eu com a vela acesa, e a gente tinha um projeto chamado Chega de Merda. Que já pensando em coisa de periférica. Mas o hip hop já existia, entendeu? E eu era poeta, eu pensava assim, putz, eu precisava fazer alguma coisa. E aí um dia eu fui numa fábrica que estava abandonada, um amigo meu foi fazer umas camisetas com poesia, e falei, essa fábrica aqui? Ele falou, mano, um cara assim e tal. Eu falei, puta, a gente podia fazer uns eventos ali. E ali eu comecei a fazer eventos ali, de teatro, de dança, lançamento de livro. Ali eu levei o GOG. O GOG acho que tocou pela menor plateia do mundo, foi aquele dia lá, há 2000. O Sarau da Cooperifa veio depois. E aí, lá... Que ali já era a cooperativa cultural da periferia, né? Já tinha esse... E aí, comecei a fazer evento, eu, a Sônia, a Viviane, o Didio, o Nego, o Broy, não vou lembrar de todo mundo, esses eventos. Aí o cara percebeu que a gente, um tempo, ia tomar aquela fábrica, né? Ocupar, né? Que ia, né? Que ia mesmo, né? E aí depois eu conheci o Pezão, o Marco Pezão. O Pezão era repórter da Várzea. Ele trabalhava na rádio e falava na Várzea. Eu sempre fui da Várzea. E aí fui Vocês se conheceram nessa época? Na época. Eu também sou poeta, escrevo os bagulho, e fiquei amigo do Pezão. E na quinta-feira, a gente ia lá tomar uma lá no bar do Português, que chamava Quinta Maldita. Ele ficava bebendo e tal. E um dia alguém falou, lê uma poesia aí, Sérgio. Aí eu li. Aí o Pezão, eu fiz uma também. Aí eu falei, opa. Na outra quinta. Aí o dono do bar, o Português, falou, pô, você vai dar merda isso aqui, né, meu? Aí mandou a gente embora dali. Vai afastar o pessoal. Aí o Pezão falou, pô, mas a gente precisava achar um lugar pra gente fazer isso aí. Não sabia o que era sarau. E eu não sabia, né? Aí falou, conheço um amigo que é de teatro, que tem um bar aqui, que era um garajão, que talvez ele deixe a gente lá beber e falar poesia. Olha só o absurdo, né? Desde que beba, consuma, tá tranquilo. Sim, mas era na quarta-feira. Aí nós fomos lá falar com ele, com o Bodão, era o sócio do Adriano, o Renatinho. Nós queremos fazer. Ele, o que é isso aí? Não dá para ser no domingo, porque tem o samba, não dá para ser no sábado, tem isso, não dá para ser na sexta e não dá para ser na quinta. O dia livre é a quarta-feira que tem jogo de futebol. E ninguém vem aqui. Porque antigamente não tinha TV ainda nos bares, né? E firmeza, é esse que nós queremos. E aí eu comecei, eu e o Pezão. Tinha uma época umas 12, 15 pessoas que iam. E aí eu comecei a ameaçar meus amigos. E você fala que gosta do meu trampo, mas não vai lá e lá. E depois virou história, né? As pessoas começaram a vir, o Pezão fazia as matérias, a gente chamava, e depois de 1 ano e meio, o cara vendeu o bar, não falou nada pra nós, cara. Acabou. Aí eu lembrei do Zé Batidão, que era o bar onde meu pai, eu trabalhei lá a minha vida inteira, era do meu pai, era o Zé Batidão. O Zé Batidão, vem pra cá, cara. E aí é história. Aí é história. E hoje, né, o Pezão lá atrás, mas hoje nós estamos firmes, eu, a Rose, o Cocão, o Jairo, a Lu, a Mari, a Sônia, a Bel, o Jairo, o Zé Batidão, Lídia, a Dona Edith, Zazá,
muita gente, né, que sustenta para que eu esteja aqui, lindo e maravilhoso, né? É uma equipe muito boa, tem uma trajetória muito boa. Então foi isso, começou com essa ideia, inspirado no hip hop. Tanto é que no começo ia muita gente do rap lá, que eu fui chamando os poetas do rap, né? Então já era a gratidão, né? Já era o aprendizado, já era colocando em prática aquilo que eu tinha aprendido. E depois vira a história, depois é isso aí. Fazer uma intervenção poética aqui. Eu vou chamar então Maria Luísa, chega pra cá. Ah, ela tá lá embaixo. Salve de palmas pra Maria Luísa enquanto isso, por favor. A ideia aqui no podcast é da gente sempre também trazer essa intervenção poética, fazer uma leitura. Exatamente. E aí, hoje a gente trouxe a Malu. Ela vai ler um poema seu, inclusive. Boa noite. Eu sou a Maria Luísa e eu vou recitar o poema Receita para um Novo Dia, do Sérgio Vaz. Pegue 1 litro de otimismo, 2 lágrimas, de preferência escorridas no passado, 2 colheres de muita luta e sonhos à vontade, 200 gramas de presente e meio quilo de futuro. Jogue fora a semente, coloque tudo dentro do peito e acenda no fogo brando das manhãs de sol. Mexa com muito entusiasmo. Ao ferver, não esqueça de colocar uma dose de esperança e várias gotas de liberdade, sorrisos largos e abraços apertados para dar um gosto especial. Quando pronto, assim que os olhos começarem a brilhar, sirva-o de braços abertos. Obrigado, hein? Vaz, aproveitando o momento poético, manda uma pra gente aqui, por favor. Mandado meu livro novo, Flores da Batalha. Já li, tá muito bom. Não é porque eu tô na minha presença. Teimosia. Não adianta quebrar em minhas pernas, furar meus olhos ou falar pelas costas. O que sustenta meu corpo são as minhas ideias. Braços descruzados, tenho um cérebro com asas e sou todo coração. Se me proibirem de andar sobre a água, nado sobre a terra. Vou pegar aqui, Vaz. Aproveitando também, a gente está fazendo o lançamento do Vaz aqui. Flores da Batalha. É o seu 8º ou 9º livro? Nono livro. 9º. Fala um pouquinho dele pra gente, de onde que veio a ideia desse trabalho, sobre os textos. Conta um pouquinho dele pra gente, Vaz. Eu estava pensando em fazer um livro de poesia. Só poesia. Aí eu estava conversando com o Criolo num bate-papo. Ele falou, por que você não faz um livro de salvos? Salvos. Não tem livro de salmos? Eu falei, pô, é muita arrogância, né, cara? Fazer um livro de salvos, né? Aí eu falei, um livro de salve. Eu falei, eu quero fazer um livro de salve, eu quero dar um salve. Mas não é na poesia, eu quero dar um salve. Sabe, na bolinha do olho, na bolota? Sim. Eu quero dar um salve, mano. Eu quero pagar de pensador. Quero pagar de filósofo. E vem da pandemia, cara, desses 4 anos, né, que a gente passou com tudo isso. Da né? pandemia e do pandemônio, Do pandemônio, né, cara, do inelegível, né? Essa coisa horrível que nós passamos, essa coisa do fascismo, do racismo exacerbado, essa descaração, né? Essa luta. Aí eu fiquei preso dentro de casa, como todo mundo, né? Com a família, mas impedido de trabalhar, né? E aí eu falei, mano, como é que a gente vai sair depois daqui, cara? Se eu tô assim, lendo coisas positivas, as lives já estavam enchendo o saco, né, cara? E aí eu comecei a pensar, eu queria dar um salve sobre algumas ideias. Sobre o que eu li, sobre o que eu pesquisei. Foi uma época de meditação, de autoconhecimento. Não dava para olhar para fora, né? E era uma boa época para olhar para dentro, né? Então eu fui aprender um pouco sobre isso.
E aí era o resumo do que eu aprendi, quer dizer, não aprendi muita coisa, não é? Mas era isso que eu queria dizer sobre essas coisas, sem metáforas. Entendeu? É o que eu penso, mano. Estar sozinho, descobrir sozinho, estar bem acompanhado. Essa é a meta, tá ligado? É quando você senta, tá tomando uma cerveja e tá lendo, tá ouvindo algo e fala, meu, que da hora, tá ligado? E não ter medo de estar só, não tá desesperado. Sim. Entendeu? Então eu descobri que estar sozinho é não estar desesperado. É muito importante estar sozinho. No momento de hoje, ter um tempo para você. Tá ligado? A internet é 24 horas e o nosso cérebro não comporta tanta informação, né? Dizem as pessoas que entendem, né? E é muito tudo imediatista, tudo aquilo pra fora, né? Só você ali passa o dedo, fica... Parece que tá absorvendo informação, mas também não tá absorvendo muita coisa às vezes, né? E tem uma coisa, eu sou muito prolixo também, eu gosto muito de trocar ideia, muito. Eu sou um cara extremamente chato. Eu não sou uma pessoa boa pra viajar sozinho comigo, tá ligado? Tem que ter mais umas 3, 4 pra pessoa fugir. Você entendeu? Porque eu comecei a ver que a pessoa, você estava conversando com uma pessoa, ela mandava um meme. Eu falei, puta, toda essa ideia se resume a um meme, né, cara? E aí você manda eu assisti um filme, o filme é isso e aquilo, o filme pá, e o cara te manda um foguinho, tá ligado? Caralho, mano, o que esse foguinho quer dizer com isso? Esse foguinho quer dizer que gostou, que não gostou? E aí eu falei, caramba, nós estamos voltando na fase dos hieróglifos, né? Das pirâmides, né? A gente precisa decifrar as imagens. E aí eu falei, as pessoas não querem conversar, mano. Então mandou uma imagem, você que decifre, né? Decifra-me, ou te devoro, não é? E aí eu falei, mano, eu queria dar esse salve, porque nós estamos doentes, né? E pensando nisso, eu pensei, nunca a arte vai ser tão importante como agora, né? Porque é preciso reconstruir pessoas. Sim. É preciso reconstruir artistas, textos, reconstruir o Brasil, né? Mas de dentro para fora, né? Sim. Então era esse mergulho no que eu vi dentro de mim e podendo assistir como espectador toda essa tragédia que o Brasil viveu e de que a gente ia ficar bem louco. Estamos, né, doentes, né? Eu me sinto doente, né? Sim. Então estamos doentes e vai demorar para a gente se recuperar. Então quanto mais a gente se reconectar com a literatura, com o cinema, com o teatro, com a dança, com a arte de uma forma geral, recuperar a nossa sanidade, né, mano? Eu lembro de quando eu era criança também, eu aprendi a ler com 5 anos, uma coisa meio autodidata. E eu também, às vezes, questão de brincar, até eu preferia brincar sozinho. E desde pequeno, assim, uma coisa que eu percebi muito, que me chamou primeiro para a literatura, não foi nem a questão das histórias, era o conforto que eu sentia quando eu lia, né? É uma coisa até que eu costumo falar assim, que ler não é terapia, mas é terapêutico, né? No sentido que me acalmava, por exemplo, às vezes na adolescência, quando estava uma certa ansiedade, alguns problemas. E eu acho que isso é muito importante, né? A gente usar a arte, a linguagem, seja a literatura, a música, para ter essa válvula de escape, a gente ter esse respiro também. E, poeta, eu sei que você é um leitor voraz, assim. Gosto um pouquinho. Eu queria que você me falasse, assim, alguns marcos para você. Seja algum livro que você leu há 30 anos atrás que você né, deixasse, pô, esse livro foi um marco, e alguma coisa que você leu recentemente também que você vê que foi assim um marco, não para a literatura, para você, assim, na sua leitura, nesse seu sentimento mesmo com o livro. Quem que você citaria aí? Olha, eu citaria Capitães de Areia, do Jorge Amado. É um livro que as 10 últimas páginas eu li em 10 dias. Não queria que acabasse. Fiquei triste pra caramba, assim, então eu costumo dizer que no Trapiche eu tava lá também, tá ligado? Sim. É um livro que marcou profundamente, que eu tive que ler e recomeçar ele porque eu ia entrar numa depressão profunda. De abandonar os personagens. E aí ali eu percebi que as palavras iam atravessar a minha humanidade. É por aqui que eu vou, mano. Tá ligado? Eu falei, é por aqui. Não vai ser jogando futebol, não vai ser trabalhando, não vai ser nada, é aqui. Não sei como que eu vou viver, mas é aqui que eu quero ficar, é aqui que minha humanidade passa. E aí, quando eu li Carolina de Jesus, Quarto Despejo, também foi um choque. Porque eu falei, como pode escrever assim? A gente pode ser nós mesmos, né? Eu não acreditei naquilo, na profundidade daquele livro, dizendo coisas tão profundas, de uma forma tão simples. E aí eu retomo também, eu falei assim, puta merda, meu.
como é que eu vou escrever de forma tão simples? Porque eu fui preparado para ser metido, né? Achando que era de outro jeito, né? Sim. Tem uma Então, outra linguagem, outra né? linguagem e a profundidade ali, tudo ali naquele livro. Um livro que marcou, Don Quixote também me marcou muito. Recentemente eu li Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né? É maravilhoso também, um livro de 1000 páginas que você termina e quer começar de novo, né? É um livro muito, muito forte, foi muito importante para mim também. Eu li do Baldwin Se a Rua Bel Falasse. Eu não sei porquê, eu gostei tanto daquele livro, eu não sei porque quanto eles estavam falando, estava rolando uma trilha sonora que parece que eu ouvia a música, a Tisha lá e tal, ele falava assim, agora tocando Marvin Gaye, não sei o que, parece que eu li o livro, o poder da Ouvindo. literatura é uma coisa tão fantástica que eu falava, nossa senhora, cara, que olha que coisa maravilhosa, eu estou ouvindo a música enquanto eu leio. Então eu achei isso magnífico, de uma inveja, senti inveja de não ter escrito isso, mas jamais escreveria porque eu não tenho capacidade para isso. Inveja mesmo de gente medíocre, né? Inveja ruim, tá ligado? Essa inveja branca, né? Eu tinha inveja branca, né? Ruim. E eu lembro desse livro, Os Miseráveis, eu falei dos Miseráveis de Victor Hugo. Recentemente eu li Amada, de Toni Morrison também, eu gosto muito. Eu estou gostando muito de uma menina chamada Eliana Alves Cruz, né? Que eu li Solitária, Água de Barrela. Elisandra, eu gosto da literatura da Elisandra, da Raquel Almeida, do Alain da Rosa, do Aquins, né? Ó, a galera tá toda... Eu gosto da nossa turma. Hoje a nossa turma faz a minha cabeça. Entendeu? Faz tempo que eu não leio fora desse eixo, né? E aqui eu preparei uma pergunta pensando um pouco no... Falei, Flores da Batalha. Aí eu lembrei do Drummond, né? Aquele verso que ele fala: lutar com as palavras é a luta mais vã, no entanto, lutamos, mal rompe amanhã. E aí eu queria que você falasse um pouco o que a luta trouxe e o que essa luta, seja a luta com as palavras ou a luta pela vida aí, o que a luta trouxe e o que ela levou do Sérgio. Cara, a luta me fez gostar de viver, cara. Tá ligado? Você andar pelos lugares sem saber quem você é, mano. O que você quer, cara, tá ligado? Sim. As pessoas te dizem pra votar em quem você nem conhece, você vota. As pessoas pegam na tua mão que nem criança, mano. E levam pra onde querem, tá ligado? Sim. As pessoas fazem acreditar em deuses e te cobram uma fortuna por cada milagre, tá ligado? Ela me fez gostar de ser livre e não de prisão confortável, tá ligado? Então eu vejo que as pessoas hoje não querem liberdade, é aquela prisão confortável, que os conforte. E tá cheio de carcereiro no mundo, cuidando da liberdade dessas pessoas, tá? Então me deu essa visão, cara, de mundo, de sempre que eu olhar e saber, tem alguma coisa por trás disso. A mesma comida que a gente come é a que leva a gente pro hospital, tá ligado? O mesmo dono do hospital é o mesmo dono do supermercado, tá ligado? Aquele remédio que a gente toma para consertar o estômago dói o fígado. Aí você precisa comprar um remédio pro fígado que dói a garganta, tá ligado? E aí você começa a perceber que a gente está assistindo o mesmo filme faz muito tempo, não é? Sim. O mesmo final, uma indústria, não é? Aí você começa a ver os sinais que você não via. E a luta me trouxe isso, gostar de estar vivo. Apesar da tristeza, da melancolia, de você ver o nosso povo caminhando para um lugar, para um precipício, você entendeu? E tentar ajudar o máximo que pode. Então eu gosto disso, dessa luta, de me fazer um cara útil, né? Além de belas, palavras têm que ser úteis, ter utilidade. Então, as minhas palavras talvez não sejam belas, mas elas têm utilidade. E me fez gostar do que eu escrevo, me fez gostar de quem eu sou. A luta me faz gostar de ser gentil, gostar de ser grato. A luta não me faz vergonha de ser um cara que perdoa, tá ligado? Eu sou um cara da gentileza, sou um cara da gratidão. E eu não gostava de ser assim, eu queria ser esse guerreiro que é mau, você entendeu? Que é forte. E eu não sou esse guerreiro, eu sou um frágil, eu sou fraco, tá ligado? Então eu descobri que eu não estou em condições de liderar exército. Eu estou em condições de recrutar soldados. Então a minha luta é recrutar soldados. Então cada pessoa que eu conheço na rua, que através do meu trabalho iluminou de alguma forma, eu fico feliz.
Porque eu acendi minha vela, essa pessoa acendeu a vela dela, acendeu outra vela ali, outra ali, e assim a gente vai iluminando essa escuridão desses tempos sombrios. Da hora. Vaz, você tem uma importância muito grande para além da sua poesia, que isso já não é pouco. Uma coisa muito... Eu atuei diretamente na rede durante 16 anos e pelo menos uns 10 anos desse foi trabalhando com a literatura marginal periférica na sala de aula, né? Quando eu estava lá. E um dos livros mais procurados sempre foi o seu. Então tem essa importância poética. Mas vem com isso esse movimento que a gente tem, né? Do sarau, que eu sempre olhei o movimento de sarau e falava, cara, não precisou tanto tempo, eu falava, daqui 50 anos alguém vai estar olhando para trás, como viu lá o modernismo, tem foto lá da escadaria do Teatro Municipal, a galera... Concretismo, Isso, renascentismo. fazendo pose, e falar, cara, vamos mostrar foto da Cooperifa, vamos mostrar foto dos saraus e tal. E eu queria que você falasse um pouco como você enxerga tudo que o movimento de sarau que partiu aí, ele fez enquanto movimento mesmo na literatura, na poesia, no cotidiano da quebrada. Como que você enxerga essa revolução mesmo? Ela não foi talvez uma revolução econômica, social, aquilo que a gente também almeja, mas ela foi uma transformação cultural profunda, né? Quando a gente falava de sarau, vem sempre aquela ideia de sarau lá clássica, aquela coisa chata, pomposa, impostada, e aí a gente quebra, vem outra coisa aí, e isso explode, né? A gente tem outras coisas também que eu vejo, o slam, as batalhas, que também que são, né, eu vejo da mesma maneira que o sarau vem ali do hip hop, uma influência forte da performance e tal, eu vejo que esses movimentos também bebem nessa fonte. Como que você vê esse movimento todo que a partir da Cooperifa vai explodindo aí, São Paulo e Brasil depois? Eu acho que tem uma música do Titãs que fala tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu acho que vários lugares, né? Sarau da Cooperifa, Sarau do Binho, Sarau Elo da Corrente, Sarau da Brasa, Quilombaque, Sarau Mesquiteiro, Sarau da Ademar, Sarau A, Sarau B, Panelafro, né? Noite dos Tambores. Parece que se tem uma coisa que a gente sentia preto e pobre é feio, né? A gente não se via bonito. E o mundo, ele trata as pessoas pela beleza, não é? Se você mata uma barata, você é um herói. Se você mata uma borboleta, você é um vilão, não é isso? Então a gente sentia feio. E depois a gente sentia também burro. Tá ligado? A gente também se sentia sem cultura. E de repente a gente está fazendo poesia, literatura, que é um dos códigos mais sagrados da elite, que é a literatura. Como que esses caras estão fazendo literatura? Se nós não demos nada, não demos educação, não demos nada. Música, tudo bem, né? A música, desde sempre, a música conta a história, né, do nosso povo que era analfabeto, não podia ler. Então contava-se através das músicas, dos trovadores, não é? E a poesia? Como é que nós vamos fazer? Porque a poesia tem a literatura e tem a poesia que está lá embaixo ainda, né? E acho que isso acendeu poesia não na palavra, mas no sentimento. Peraí, cara. Eu lembro das pessoas falando, mas só poesia? Vamos fazer cinema, vamos fazer teatro. Aí o pessoal dali, vamos fazer uma peça, chamava o cara dali e foi juntando. É isso, a gente precisava era se reconectar. Então eu via a periferia com um grande cérebro, os neurônios se conectando e fazendo a cognição, sabe? Os estalos, sabe? Cara, eu conheço você, você me conhece, você... E fazendo isso. Isso foi tão poderoso que não era mais um lugar, era o sentimento, né? Sim. Porque isso se acendeu em todos os lugares. Então, o que a gente precisava era disso, que o pontapé inicial, né? Então eu vejo como eu sou alguém, a Cooperifa é alguém ou um lugar que ajudou isso. Então é tipo de um bagulho de orgulho de você falar essa história. Eles nunca contam a nossa história, mas nós contamos essa história para nós, tá ligado? Que era diferente de você fazer sucesso na televisão para a periferia saber quem era você, para depois você chegar no seu bairro e as pessoas falam, fulano aí estava na Globo, estava no SBT. Não, a gente passou desapercebido e era na quebrada. A gente estava fazendo
Sucesso na quebrada, lendo pra quebrada. O Sarau da Cooperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Eu faço a gentileza de falar um poema, você faz a gentileza de ouvir. E nessa troca de gentileza entrou a arte da literatura, do teatro, do cinema. Aí faz a Feira do Livro, faz a Mostra Cultural, faz isso. Maravilhoso isso, é poderoso. Ninguém mais podia, né? Então, não foi alguém que nos deu isso. Isso é maravilhoso. Né? Não foi ninguém que mandou eu ler Carolina de Jesus, mas é importante que alguém diga para ler, mas fomos nós que fomos descobrir na época. E essa juventude está transformando isso em algo melhor, mais rápido, mais inteligente, com mais visibilidade, já pensando na grana, né? Que a gente precisa de dinheiro, né? Assim, pensando que a gente pode tudo, cara, que a gente pode discutir. O meu sonho ontem era 2h da manhã, 1h pouco da manhã, eu estava no Sarau da Cooperifa ainda. A gente estava falando de livros, cara. Tava o Daniel Fagundes falando de cinema, do documentário que ele vai fazer, entendeu? Recentemente o Renato Cândido foi lá, o cineasta que está aqui, nosso parceiro. A mãe dele é poeta, a Povas. Levar o cartaz dele do cinema, do documentário, do novo filme dele, o cartaz dentro do boteco na periferia, tá ligado? Isso é o nosso povo, malandro, tá ligado? Isso é clássico, é classe demais. Então eu vejo isso como uma coisa muito poderosa, cara. Você falou das escolas, os moleques estão fazendo batalhas nas escolas, slams, esses professores, essas professoras maravilhosas, Os né? traficantes. Os traficantes de conhecimentos, né? Que estão levando essa literatura. Então, cara, é lógico que a gente está falando da parte boa, tem muita parte ruim, mas antigamente só tinha parte ruim, tá ligado? Da minha época, os anos 80, 90, só tinha parte ruim, tá ligado? Então, hoje a gente pode falar disso. Recentemente, eu fui na feira e o guardador, vem poeta, tá ligado? Aí eu tô subindo no mercado, lá eu e minha esposa, e o moleque entregando um panfleto, mano. Aí quando ele me viu, ele entregou um panfleto e abriu um sorriso, era de uma ótica. E eu falei, Sônia, olha o moleque já entende de marketing, já abriu um sorrisão que é pra gente não recusar o papel, tá ligado? Aí eu peguei o papel e ele falou assim, obrigado, poeta. Ele tinha uns 13 anos. Você me conhece? Falou, você já foi na minha escola, tá ligado? E aí eu falei, você gostou? Eu falei, foi mó bom, tá ligado? Então, assim, ele, obrigado por você pegar o panfleto. Eu falei, obrigado por você devolver meu coração, tá ligado? Então, essas conexões a gente não tinha, sempre na brutalidade, tá ligado? Zero sensibilidade. A gente é proibido de ter sensibilidade, tá ligado? É como se a gente não pudesse amar um ao outro. E é muito louco. Eu vi uma vez uma entrevista do Brau com Racionais, ele até comentou assim, sobre essa questão também, eu vejo, né? Que ele falava que se ele pudesse batizar o Racionais, acho que ele ia chamar de Emocionais, alguma coisa assim, né? Porque eu acho que é isso, se a gente quiser, a gente fica aqui só falando Nossa, das coisas dolorosas, sim, sim. violentas que nos atravessam, mas eu acho que é isso, né? Toda revolução precisa ter um pouco de festa e precisa ter também um pouco de sentimento, sensibilidade, acolhimento, porque é o que o nosso povo muito precisa muitas vezes, né? Brigar, ele também briga, ele xinga, mas e aí? Quem que abraça? Quem que acolhe? A gente... É sempre isso de muito duro, né? De punhos cerrados. Mas é também desse braço que acolhe, acho que é importante. E nas escolas, do Poesia contra a Violência, que você vai, outros poetas vão também, eu aprendi uma coisa com os professores e as professoras, né, que lutam tanto na quebrada, é a gentileza, mano. Tá ligado? A gente não é gentil. A gente é muito arrogante quando sabe das coisas. E não tem noção de que aquela pessoa que não sabe, não teve oportunidade e não teve força para buscar como a gente teve. Então a gente precisa baixar, falar baixo, falar com educação. Então a gente está acostumado, eu sei, você não sabe. Eu sei, você não sabe. Você é burro. Você não sabe. Isso, a classe média fez isso com a gente a vida inteira, né? O branco está aí para dizer isso da gente, que a gente não sabe das coisas. Desqualificar, rebaixar. Desqualificando, rebaixado, tá ligado? E aí você acende na quebrada como um poeta, como um artista, e diz pra quebrada, vocês são burros, tá ligado? Vocês não conseguem pensar como eu. Não, mano. Tá ligado? Então eu sou o tipo do cara que, quando eu converso, eu tenho uma ideia, e eu dou uma ideia, o cara fala assim, eu não entendi. Aí eu falo de novo. Eu não entendi, eu falo de novo.
Porque eu preciso aprender com ele como que eu vou falar a minha ideia para que ele entenda, tá ligado? Porque enquanto ele não entender, para mim não faz sentido. Tá ligado? Porque eu vivo aqui. Eu não vivo lá nos outros lugares onde as pessoas já sabem, acham que sabem das coisas. Então, eu acho que é isso. Então, eu aprendi isso. A respeitar o nosso povo como um irmão, como uma irmã, como alguém que precisa realmente desse rolê. Precisa realmente dar uma ideia de boa, tranquilo. E entender outro lugar. As pessoas que nos roubam, que nos enganam, que roubam nossos dias, que se alimentam das nossas dores, eles sabem fazer isso. Tá ligado? Eles pagam por isso. Entendeu? E a gente precisa ter estratégia. Né? Exatamente. Fazer mais uma intervenção poética aqui, então. Gabi, chega pra cá. Salve de palmas para Gabi Farias, por favor. Essa conversa com cerveja não acabava, né? É até bom trazer Não água, é? né? Porque não ia acabar. Ai, gente, eu tô nervosa, olha que responsa. 2 poetas que eu estudei na escola. Eu vou recitar Os Miseráveis, do Sérgio Vaz. E ela é mais ou menos assim. Você sabe mais do que eu, Cláudia. Mas ela é mais ou menos assim. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu. Estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, fada madrinha, caderno. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava pro pão, o outro, para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, era parceiro. O outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha cara na notícia. Enquanto Hugo fazia pose para a capa da revista. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta virar crente. O outro é candidato a presidente. Valeu. É muito da hora isso, não é, cara? Nossa, essa juventude se apropriar da literatura, né, cara? Deve muito a essas pessoas que trabalharam, né? Eu fico orgulhoso disso aí, de poder passar essa mensagem. Esse é o poema mais seu que já foi mais recitado ou você acha que tem algum outro? Porque esse, pra mim, é um dos seus mais clássicos, assim, mais recitados. Primeiro porque assim, eu tenho dificuldade para memorizar, né? Então esse eu memorizei, então... ninguém aguentava mais, nem eu mesmo. Não, mas eu não tô nem falando de você recitando, mas assim, Mais conhecido? mais conhecido, porque assim, várias escolas, lugares que eu vou, assim, é quase aquele clássico, sabe? Mas não, mas acho que esse é mais. Sabe por quê? Porque os professores e as professoras, eles podem usar esse poema para falar sobre outras coisas, né? Sim. Então, assim, provocar o jovem a pensar. Então, esse é o mais. Mas tem um outro também que é estouro, que é o Pé de Pato. Pé de pato. Né? Bruno matou a mãe, matou o pai, matou os irmãos, os avós, os vizinhos. Bruno matou todo mundo de saudade quando foi para a faculdade. O duro da poesia é resumir em poucas, não é? Vaz, e uma curiosidade, assim, uma coisa que eu gostei muito quando eu trabalhava sua poesia com a molecada, é a questão da simplicidade, essa coisa que você falou da Carolina, né, porque ser simples é complexo. É difícil. Né? Muito. Muito difícil. E essa complexidade e alguns jogos ali, algumas viradas, como por exemplo no Pé de Pato, né? Você chega assustando a pessoa. Bruno matou a mãe, você fala, fascina, né? Matou o pai, nossa senhora, foi chacina. Então você vai conduzindo ali e depois plá, você vira, né? Tem aquela,
Como é que você vai estruturando, assim, às vezes, na sua criação? Isso é uma coisa que é pensado, ali vem assim... Como que você estrutura alguns desses Eu poemas aí? gosto dessas antíteses, do bem e do mal. Tá ligado? Eu gosto dessas viravoltas. Sempre gostei de filmes que a gente não sabe o final, sabe? Então, conduzir uma pessoa para um lado e ela achar confortável e depois você vir e dar uma lapada, né? Né? Então eu gosto dessas coisas assim, de tirar a pessoa, tá confortável, deixa eu ficar aqui que aqui tá confortável, e de repente não tá confortável, né? E não é uma coisa muito pensada, eu acho que é um estilo mesmo, assim, não sei se é bom, ou se é ruim, mas já é uma coisa natural. Magia negra tem isso, né? Já essas coisas de fazer. Eu acho que para mim não é difícil, mas ser simples, igual eu vi a menina aqui recitando, eu falei, mano, eu queria fazer um poema, para o poeta ganhar na loteria, é ter um poema na boca do povo, não é? Sim. Cara, eu achava, porque uma vez eu vi no enterro do Pablo Neruda, as pessoas todas, na época da ditadura do Pinochet, proibido de recitar, todo mundo recita um poema dele. Eu achei aquilo o máximo, não é uma música, é um poema. As pessoas saberem de cor um poema. E eu acho isso maravilhoso. Eu falei assim, eu quero ser esse poeta popular. Entendeu? Assim, que escorregue na gramática, que a língua portuguesa humilha, maltrata, mas tem que me respeitar. Tá ligado? Você entendeu? Porque eu sou gente também. Então, para isso que minha poesia é feita. É para estar na boca do jovem. Eu, numa escola, o jovem falou assim, falando lá, ele falou, não tem só funk, rap e poesia. Tem no seu... peraí, o que você falou? Quer dizer, para ele está dizendo que na periferia não tem só rap, funk e poesia. Quer dizer, ele já considera que a poesia é algo que está na periferia. Aquilo foi um prêmio, tá ligado? Ouvir isso de um jovem de quebrada, tá ligado? Você ir nas escolas e chamar os jovens para recitar como você faz, eu faço, e ele recitar uma poesia dele. Você ir nas batalhas de rima, porque ele tem que elaborar aquilo, né? Nos slams ele tem que elaborar, ele tem que... são poetas, é uma profissão que não tinha. É muito louco, cara, você fazer parte disso, não é? Com certeza. Não é? Eu costumo dizer, não faça isso. Estuda, trabalha, e nas horas vagas seja um poeta, que não é fácil, né? Outro conselho que eu dou, eu falo, escrever não é difícil. Difícil é achar quem goste daquilo que você escreve. Então você tem que andar bastante, não é? Sim. Da hora. Chamar mais participante para chegar aqui, fazer uma pergunta aqui com a gente. Renato, encosta para cá. Posso para Renato Cândido, por favor? Tudo bem, galera? Salve. Sérgio, várias questões, várias perguntas, mas uma delas que eu lembro de um conto, Amanhã Talvez, que o Rogério Pichotti adaptou. Eu sou roteirista, eu sou cineasta, então eu fico ali tentando tecer cena, olhares, silêncios. E aí, eu gostaria que você pudesse comentar nesse seu processo criativo, como que você guarda algumas ideias para você ir colocando em palavras e como que é o senso de saber assim, olha, isso é um texto, é um salve. Isso daqui, essa ideia eu vou elaborar num conto que vai ter isso vai acontecer aquilo. Enfim, se puder dar essa ideia, é nóis. É simples, Renato, às vezes... Só uma coisa, eu me retiro. Não, fica aí, deixa eu acabar. Na verdade, assim, vai saindo as coisas, tá ligado? Eu lembro de quando eu escrevi esse texto, Amanhã Talvez, era para ser uma peça. Era uma peça. Depois que para colocar no livro, eu fiz um conto. Era para ser uma peça. E eu estava em casa, de repente, à noite, sozinho, falei, mano, e se a morte chegasse aqui agora? Né? E viesse trocar uma ideia comigo? Como que eu ia ser malandro para trocar ideia com a morte, para a morte não me levar? Eu falei, aí você tem que ser malandro mesmo. E eu comecei a dar risada sozinho, pensando nisso. E já criando os personagens que a morte... que esse conto, a morte tem que levar 10 pessoas. Ela está com os 9, só está aguardando eu. Eu, no caso, né? O personagem, né? Eu, né? No caso era o Asdrubal, né? O personagem. E ali está numa ideia. E aí eu fui me divertindo com aquilo, cara. Então, às vezes, eu gosto dessa coisa de me divertir também. E às vezes sangra, às vezes dói, né? Às vezes a gente chora porque é verdade, mano. Eu costumo dizer assim, o que eu escrevo, às vezes, pode ser muito fútil, pode ser ruim, mas
é de verdade, tá ligado, assim? Sangra. Eu coloco ali... Tem ali o cheiro do suor, da lágrima, né? E eu tenho uma coisa comigo, assim, que quem gosta do meu trampo é sofredor também, tá ligado? Ele se identifica com o que eu escrevo, tá ligado? Ele tem questões ali de quebrada, de pai e mãe, de passado, que ele fala, mano, esse cara aqui tá resolvendo os problemas dele, ele tá ajudando a resolver os meus problemas também, tá ligado? Então quando eu gosto muito dos seus problemas, você tem problema também. Então acho que é isso, assim, elaboro. Eu gosto, às vezes, de deixar em banho-maria. Eu gosto de trabalhar por encomenda, eu gosto da pressão. Eu não gosto de ter tempo. Se você me der um prazo, eu faço no penúltimo dia e no último. Eu gosto do confronto. Eu gosto do medo de não dar certo. Não é louco isso? Tem gente que faz logo para ficar livre. Não. Eu gosto do último momento, falta meia hora. 45 do segundo. Tá ligado? Então, não sei se eu te respondi, mas acho que é isso. Tranquilo, beleza. A gente tá um bom tempo ali tentando, te instigando ali pra gente poder criar, ou pelo menos alguma coisa no sentido de roteiro, né? Meu, eu já te dei a letra, me provoca aí, me dá um prazo. O que você tá pensando? Nós dois podemos, vai ser uma honra para mim. Você conhece o trampo, vocês conhecem o Renato Cândido? Procure o trabalho dele, é um grande cineasta de quebrar, professor de cinema. Você é o quê? Doutor? Doutor na USP. É isso, cara, é isso. Mas sobreviver à elitismo, sobreviver à branquitude. Cara, é isso aí. É isso aí. Gente. Da hora. Valeu. Gente, estamos chegando aos finalmente aí. Esse é aquele momento que a gente... O Abu Você Janra... teve que insistir, Não é? mano. É que eu gosto de brincar. O Abu Janra, ele falava que o abraço era a parte mais falsa do programa, né? A única parte falsa. É essa também. A parte falsa do nosso programa é a hora que passa. Tá acabando aí todo mundo. Eu sei que vocês estão sentindo, como eu tô sentindo, como você está sentindo também. Mas, Poeta, antes da gente... Queria, poeticamente, literariamente falando assim, o que você, de repente, gostaria de ter feito e ainda não aconteceu? Eu quero fazer um livro infantil, cara. Eu não quero dar o spoiler, né? Mas eu quero, mas eu quero escrever, ter um livro de contos, mas eu quero fazer uma saga, tá ligado? Infantil? Uma saga, mas para mexer com o adulto, tá ligado? Não com a criança. Pra hora que o adulto lê com o filho, eu falo, cara, que merda que eu sou, tá ligado? É isso mesmo. Já tem alguma ideia aí? Tenho várias ideias, baseado na minha própria vivência. Conceição Evaristo fala, escrevivência, né? É baseado nisso, porque era improvável que eu chegasse até aqui, com as ideias que eu tenho. Eu era para ser um cara rancoroso, entendeu? Cheio de ódio. E hoje eu estou entendendo por que eu não sou assim. E eu queria repassar essa experiência de como o amor pode vencer o ódio e como é gostoso poder viver, sabendo que o passado já passou, não é? De viver o presente. Então era isso, de tratar. Hoje, se eu trombasse a criança que eu daria um abraço nela e ela ia falar, pô, você me salvou, cara, tá ligado? Porque eu também não pensava que ia chegar onde chegou. Então, a criança que eu fui, eu devo muito, mas ela deve muito para mim também. E acho que ela diria assim, muito obrigado por você ser meu amigo e não querer ter sido meu pai, tá ligado? E durante muito tempo eu quis ser pai da criança que eu fui. E quando eu resolvi ser amigo, hoje eu tô aqui diferente do que eu sou. Eu queria esticar mais um pouquinho, mas eu acho que depois dessa também, né, já fez um... Vaz, eu queria primeiro agradecer imensamente pela pessoa que você é, pelo poeta que você é, pelo trabalho junto com outras pessoas que você fez e faz também. É como tem aquela música do Racionais, assim, a gente, né, parafraseando, gente que acredito, gosto e admiro, briga por justiça e paz e ainda está vivo. Não é? Não é? Que é isso que a gente precisa também. Celebrar os nossos vivos, né? Como a Mijiba diz, às vezes, entregar flores em vida. Sim, cara. Né?
Acho que isso é Importante, né? fundamental. É muito fácil falar depois que a pessoa morreu, era legal. Todo mundo fica bonzinho, né? Todo mundo fica bonzinho, todo fica maravilhoso. Não é? Então eu queria agradecer imensamente você estar aqui. Queria agradecer imensamente todo mundo que veio acompanhar aqui a gravação do programa. Muito obrigado mesmo. A gente só faz uma atividade como essa, ela só tem razão de acontecer quando a gente tem essa participação. A ideia do Casa Poeticast é essa, da gente fazer essa ocupação de equipamentos públicos, fazer no palco, porque é aquela ideia de ter acesso a tudo que é nosso de direito. Então, e é tudo mesmo, é quebrar a quarta parede, é subir, bom, como é que é sentir essa luz? Como é que é eu estar nesse palco aqui com essa estrutura, né, que foi pensada aí pelos meninos, que foi planejado tudo. Então, também queria aproveitar e agradecer aí Sigo Som, Binho Santana, Diogo Rans, salva de palmas, por favor. Queria agradecer a galera aqui da técnica, do Flávio Império, o nosso Rodrigo, que cuida do som. Hoje o Gustavo está aí cuidando da iluminação. Agradecer o Alan, toda a equipe aí que está dando essa assistência e cobertura. O Edson está aqui de férias, salve de palmas aí para o pessoal. Agradecer também a Casa Poética, que está fazendo esse corre aqui, a Mônica, a Malu, a Gabi, que está aqui presente. E por fim, deixo aí para você fazer algumas últimas palavras, de repente o que você queira falar, e também fechar com uma poesia pra gente aqui. Mano, primeiro que eu agradeço, né, cara? Vida longa ao podcast, porque nós estamos dando espaço, né, pra gente falar sobre literatura. Sim. Tão poucos espaços, né? Às vezes a pessoa fala assim, você foi convidado para tal Bienal? Eu falei, não. Mas não convida a gente. Eu falei, que bom que tenha. Primeiro, que bom que tem, né? Aquilo, a gente precisa ter mais espaço como esse. Obrigado sempre por lembrar do meu nome, lembrar do meu trabalho, ser esse parceiro que você é. Dá sempre um salve, né? Um livro de salves, né? Sempre dar esse salve, é importante. Agradecer as pessoas que vieram aqui, porque nós estamos no horário da novela, não é? Tá frio pra caramba. Inverno aqui em São Inverno, Paulo. não é? E para trazer as pessoas para ver a gente, ouvir a gente falar, né? Obrigado para vocês que fortalecem. Fortaleçam a literatura negra, a literatura periférica, a literatura de uma forma em geral. Fortaleçam o meu trabalho, porque o que a gente faz depende desse fortalecimento, né? A gente precisa estar bem para poder ajudar outras pessoas. Sim. E tudo que eu faço é porque eu sou um cara fraco. E me juntando com essas pessoas me sinto forte. É a hora que eu sinto forte. O coletivo nos ajuda. Eu estou ali nas redes sociais também. Estou ali na livraria. Tenho o meu site. Fala com a minha filha, a Mariana. Eu estou aí, eu estou facinho, mano. Tá ligado? Toda terça-feira eu estou no Sarau da Cooperifa. Eu estou nas escolas. Tem várias pessoas aqui que eu já fui nas escolas. E nós precisamos de vocês, tá ligado? Nós precisamos de vocês. Que vocês adquiram nossos livros, que compartilhem nossas ideias, não só os meus, mas da literatura de uma forma geral. E muito obrigado, né? Porque o trabalho que está sendo feito é muito importante. Então, é só gratidão, tamo junto. E a minha poesia é faz seu corre, tá ligado? Faz o corre, porque nós estamos precisando fazer esse corre aí, porque não tá fácil, né? Isso precisava de um outro podcast, né? Mas as pessoas que me encontram sempre falam, mano, tá difícil, tô com a autoestima baixa. Aí eu pergunto, mas em relação a quem? Ao quê? Não é? Então a gente fica o dia inteiro no Instagram dos outros, achando que a vida é aquilo, né, cara? E esquece. Acho que a vida é instagramável, né? E o sucesso dos outros nos incomodam, nos deixam para baixo, e a felicidade não é por aí. Então eu escrevi um texto que é: confia no teu corre e fica de boa. Afia teu trampo nas lâminas das incertezas. Todo mundo certo não quer dizer que você está errado. E não ande com caranguejos. Sonhe com as mãos. Deixe o coração no presente e os olhos no futuro. Muitas vezes, o sucesso fica no passado. E ser importante
é para sempre. Cuide da raiz e lapide as asas, porque abaixo do radar também se voa. Guerreiro, Junto, cara. obrigado. Gente, esse programa é uma realização do Teatro Flávio Império, que faz parte da Secretaria Municipal de Cultura aqui de São Paulo. Você acompanha este programa e outros episódios através das nossas redes sociais, @Casa Poética SP, @Teatro Flávio Império, também nas principais plataformas de áudio, procure por lá, Casa Poeticast. Siga nosso canal, divulgue para outras pessoas, fortaleça nosso trabalho, porque é feito com muito carinho, é feito com muita dedicação e porque é bom pra caramba também, tá ligado? E nós temos que compartilhar as nossas coisas boas, as coisas que a gente produz. E é isso aí. Até breve, até a próxima. É nóis.